Olá, bom dia. Eu gostaria de começar fazendo uma breve apresentação. Meu nome é Isis Ferreira Lopes, eu sou graduanda de licenciatura em Ciências Biológicas. Atualmente eu estou no sexto período e aqui estão os autores e os orientadores da pesquisa. Como uma autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado curto, de cor castanho escuro e eu uso óculos de grau. Eu estou vestindo agora uma blusa vermelha e no fundo tem uma parede verde bem clarinha e um quadro um pouco colorido, com a sua base marrom. Hoje eu vou apresentar a atividade intitulada Mobilizando Práticas de Letramento Científico Midiático na Educação Básica, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mídia e Ciência. Eu faço iniciação científica no Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde, dentro do qual eu participo do Laboratório de Tecnologias Cognitivas. Eu entrei no laboratório em maio de 2021, no período infelizmente remoto, mas só por volta de setembro que eu passei a ser bolsista. E durante toda essa trajetória, eu fui participando de diferentes atividades. Participei do desenvolvimento da oficina Desinfodemia, que foi uma atividade em formato de jogo do laboratório, que trabalhou os seguintes temas: pandemia, Covid, desinformação científica e fake news. E a partir de todo esse percurso, eu comecei a trabalhar na atividade Mídia e Ciência, que eu pude acompanhar desde o início. E ela vem sendo o projeto de mestrado da mestranda Laís Berruezo. O professor parceiro da atividade também já foi aluno de mestrado da Thaís e ele voltou a frequentar o grupo de pesquisa em 2021, quando ele também participou da atividade de Desinfodemia, relatando que vinha ao encontro com os interesses e as dificuldades que ele vinha encontrando na sua docência. Então, para começar, eu quero trazer a importância de desenvolver uma leitura crítica das mídias sobre a ciência e falar também sobre o papel da escola nesse processo. Isso porque as mídias digitais, elas estão completamente inseridas na rotina dos alunos. Então, é interessante que essa temática seja trabalhada nas salas de aula, tanto falando sobre as suas potencialidades pedagógicas, nos processos de ensino-aprendizagem, quanto a problematização do uso das mídias. Então, levando em consideração o contexto cultural em que nos encontramos, pandemia e grande alta no uso das mídias e tecnologias, onde nós vimos um certo fortalecimento do negacionismo científico, da desinformação e do constante ataque à ciência, nós observamos a importância de se debruçar sobre a educação científica voltada para os alunos e os desafios relacionados a isso na escola. E a partir disso, nós percebemos também certas dificuldades dos professores com relação à educação científica e o papel deles com relação à ciência no contexto atual. Então, levando tudo isso em consideração, nós reconhecemos a importância de montar práticas pedagógicas que apoiem o professor na sua prática docente, para que seja possível discutir justamente essas temáticas com os alunos. E pensando numa forma de contribuir para essa educação científica, tendo em vista esse contexto cultural, nós buscamos integrar o campo da educação científica com a midiática, utilizando a abordagem do letramento científico midiático. E dessa maneira, nós buscamos a mobilização de práticas baseadas nessa abordagem na educação básica, colocando a comunidade escolar como protagonista na construção do conhecimento, tendo como foco alunos do ensino médio no contexto desse trabalho, onde nos voltamos, então, para o desenvolvimento de uma atividade educativa chamada Midciência. Então, vamos para o objetivo da atividade. Esse trabalho tem como objetivo relatar a pesquisa e desenvolvimento, ainda em andamento, dessa atividade educativa citada anteriormente, a Mídia e Ciência, em que nós formamos uma parceria com o professor de Biologia de um colégio estadual, voltada para a mobilização de práticas de letramento científico midiático, que carinhosamente nós chamamos de LECIM. Aqui na metodologia, eu trago o contexto que envolve a atividade. Ela vem sendo realizada na Escola Estadual CIEP Professora Maria do Amparo Rangel Souza, localizada em Maricá. E esse estudo, ele se caracteriza como uma pesquisa participante, de modo a pensarmos juntos o desenvolvimento de atividades educativas que apoiassem a prática docente e questões observadas em relação aos alunos. Ela teve início em 2021 e foi implementada no segundo semestre desse mesmo ano, tendo como participantes o professor de Biologia e 29 alunos do terceiro ano do ensino médio. Porém, apesar de ter sido implementada, ela ainda está em andamento. Para o desenvolvimento da pesquisa, nós contamos com a parceria do professor do ensino básico parceiro, que já vinha participando de encontros do laboratório do grupo de pesquisa, a partir dos quais ele vem trazendo também alguns apontamentos, interesses e demandas com relação às dificuldades observadas na escola. A partir disso, nos reunimos para ter algumas reflexões iniciais sobre as demandas da escola, do professor e dos alunos, e apresentamos, então, o que nós entendíamos por letramento científico midiático e as suas dimensões. A partir do diálogo que vem sendo desenvolvido com o professor, foi desenhada colaborativamente a atividade educativa Mídia e Ciência, que foi sendo reajustada e pensada até a sua implementação. E, atualmente, essa atividade está sob análise.
Como reflexões iniciais observadas nos diálogos desenvolvidos com o professor, nós percebemos, a partir de demandas e observações dele sobre os alunos e a escola, a necessidade de discutir temáticas relacionadas à biotecnologia, como vacinas e as suas etapas de desenvolvimento, por serem diretamente afetadas pela desinformação no contexto de pandemia. Assim como observamos a importância, pela sua percepção, de um ensino de ciências contextualizado e dialógico, no sentido de estreitar laços entre ciência, tecnologia e sociedade. E, além disso, também observamos, na perspectiva do docente, a importância da incorporação de recursos digitais para a elaboração de atividades pedagógicas que sejam de fácil utilização em dispositivos móveis e que promovam a expressão crítica e criativa dos alunos. Antes de falar sobre as dimensões, eu considero importante falar sobre o que nós entendemos por letramento científico e midiático. Assim, nós entendemos que o LeCim é uma prática social orientada para a formação de uma cidadania científica digital. O que isso significa? Isso significa que é um movimento oportuno para o engajamento, para a participação e para a transformação social, que pode contribuir para o fortalecimento da autonomia da ciência. E, para isso, nós reforçamos a importância do entendimento da cultura das mídias e da ciência, assim como dos seus conteúdos de forma crítica e contextualizada, de maneira a estimular os alunos a ganharem autonomia ao se expressarem em relação à ciência nas mídias de forma criativa e responsável. E, a partir dessas considerações, nós apresentamos ao professor a abordagem do letramento científico-midiático, que surge a partir do diálogo entre as dimensões de Santos em relação à educação científica e as dimensões de Fantin no campo das mídias, que nos levaram a essa construção preliminar das dimensões do LeCim: a dimensão cultural da ciência e das mídias, dimensão crítica dos conteúdos científicos, a dimensão criativa da ciência e das mídias e a dimensão cidadã da ciência e das mídias. No bloco seguinte, eu vou apresentar o contexto em que a atividade MIDciência foi realizada. Então, como dito antes, a atividade ela foi implementada no segundo semestre de 2021, com alunos do terceiro ano, a partir de temáticas e conteúdos que o professor indicou como centrais, como metodologia científica, genética, biotecnologia e evolução. Nesse esquema, que eu não vou poder entrar muito em detalhes, nós temos alguns tópicos trabalhados nos temas centrais que foram abordados. Mas é bom lembrar que o tema gerador central foi a pandemia do Covid-19. Como a atividade foi iniciada já no período remoto, nós pensamos em fazer encontros síncronos, que foram realizados no Meet Jitsi, e assíncronos, nos quais utilizamos o site Geniali para montar uma plataforma interativa e visual, onde os alunos poderiam acessar os materiais. E essa plataforma ela conta também com uma versão desktop e uma mobile. Porém, por ser uma atividade optativa, nem todos os alunos participaram, tendo um número de 29 alunos. E no meio da atividade, as aulas presenciais retornaram e nós pudemos observar algumas dificuldades para os alunos, tanto infraestruturais quanto de engajamento. E essas dificuldades relacionadas ao engajamento se deram pela proximidade do Enem e do final do ano letivo, e pela pouca familiaridade com atividades educativas mais ativas nesse momento de pandemia. A partir das considerações a respeito dos alunos e da escola, as dimensões do LeCim citadas anteriormente, cultural, crítica, criativa e cidadã, foram aplicadas em diferentes fases na atividade, sendo tudo pensado conjuntamente. Essas dimensões foram essenciais na construção de cada uma das etapas do MIDciência. Assim, a fase chipados com a ciência e com as mídias foi relacionada à dimensão cultural, a fase stalker científico à dimensão crítica, a fase ícones da divulgação à criativa e, por fim, a fase irritamos foi relacionada à dimensão cidadã. Mas, mesmo assim, as dimensões não ficaram restritas a somente suas etapas relacionadas. Diferentes dimensões poderiam aparecer em outras etapas também. Aqui, eu trouxe um panorama geral sobre a plataforma do MIDciência e as suas etapas para que vocês possam visualizar melhor a atividade, que será melhor explicada nos slides seguintes. Agora, eu vou falar um pouquinho de como se deu a aplicação das dimensões nas diferentes etapas, a começar pela fase chipadas com a ciência, que foi envolta pela dimensão cultural das ciências e das mídias. Nessa etapa, foram disponibilizadas videoaulas e podcasts sobre aspectos da cultura das mídias e da ciência, além dos documentários Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes, para eles refletirem sobre as implicações sociais das mídias e tecnologias digitais na sociedade contemporânea. E, além disso, nós também disponibilizamos vídeos e textos sobre a natureza da ciência, dinâmicas de produção, circulação e difusão do conhecimento científico e o fenômeno do negacionismo científico. A partir disso, eles fizeram um podcast voltado para a reflexão sobre de que forma as redes sociais podem ajudar a criar e a fortalecer diferentes visões sobre a pandemia e quais as consequências disso na população.
Já na etapa Stalker científico-midiático, nós tivemos como base a dimensão crítica dos conteúdos científicos midiáticos. Nessa etapa, os alunos deveriam dar uma resolução de um dentre 3 casos didáticos apresentados, que foram os casos Alfredo, Denis e Helena, que buscam de uma forma contextualizada e integrada aos conteúdos científicos, levar a reflexão sobre a cultura da ciência e das mídias, promover a argumentação diante de questionamentos levantados no case e estimular uma postura crítica e responsável dos alunos ao colocá-los diante de situações no case que demandem um pouco de posicionamento, uma ação deles. Continuando, a dimensão criativa das ciências e mídias foi aplicada na etapa ícones da divulgação, na qual eles fizeram um podcast sobre uma das seguintes temáticas: variantes, medidas protetivas, vacinas e kit Covid, seguido da correção em 2 etapas, a do professor e da pesquisadora. E, por fim, nós tivemos a aplicação da dimensão cidadã das ciências nas mídias na fase Ritamos, onde os alunos enviaram os podcasts através do WhatsApp para publicização no canal Mídia e Ciência criado conjuntamente. E vale ressaltar que durante todo o processo nós marcamos encontros virtuais síncronos, semanais e optativos em horários e dias previamente agendados para tirar dúvidas dos alunos sobre as atividades. E também foi feito um grupo chamado Mídia e Ciência no WhatsApp com alunos, pesquisadores e o professor. Aqui eu coloquei alguns prints do WhatsApp que mostram um pouco o diálogo promovido ao longo da atividade, tanto com o professor parceiro quanto com os alunos. E agora nós vamos a alguns dados preliminares que a gente está levantando a partir do que nós observamos. Nós estamos, inclusive, fazendo algumas transcrições e análises ainda, mas por ter iniciado no final do ano passado, deu para trazer um pouquinho do que a gente já vem pensado e observado. Nesse slide, eu apresento o canal Mídia e Ciência com os podcasts produzidos, sendo alguns deles Vacinas News, os problemas do kit Covid no Brasil e medidas protetivas. Essa imagem ao lado é um print do vídeo de uma aluna com deficiência auditiva que participou da atividade Ritamos com a ajuda de uma mediadora ao longo do processo. Nessa atividade, ela fez uma produção audiovisual para substituir o podcast, o que nos fez pensar em aprimorar a atividade de modo a atender a diversidade dos alunos da escola pública nas próximas implementações da atividade. Bom, então aqui eu trago algumas análises preliminares do processo de produção e das produções dos alunos. E vou começar pela fase Tipados nas mídias e nas ciências, onde nós podemos perceber previamente a presença de uma visão ainda atrelada ao progresso, porque quando nós perguntamos para eles o que vem à cabeça quando você pensa em ciência, alguns respondem que ela está relacionada ao avanço. Também podemos observar o reconhecimento dos usos negativos das mídias, assim como de suas potencialidades na problematização do cenário da desinformação científica. Isso porque eles destacam que as mídias digitais trazem coisas boas, mas também têm seu lado negativo. Na etapa Stalker científico, quando nós colocamos o aluno numa situação fictícia, onde ele precisa tomar uma decisão, nós observamos o reconhecimento sobre a importância do diálogo com o outro. E, além disso, os alunos reconhecem que figuras públicas podem ter, sim, grandes influências na sociedade, na tomada de decisão da população envolvendo a ciência por meio das mídias digitais. E isso fica muito evidente quando nós contamos a história de um jogador fictício de basquete que faz campanhas em suas redes sociais contra a vacinação. Na etapa ícones da divulgação, que foi a fase em que eles realizaram as produções digitais, nós observamos em relação ao processo de produção uma certa dificuldade em adaptar a narrativa textual para uma narrativa de podcast. Os alunos, eles também tinham dificuldade de escrever as informações científicas contidas nas mídias digitais para as suas próprias palavras, trazendo à tona a importância de discutir os aspectos éticos da informação. E já sobre os podcasts produzidos, nós podemos perceber uma certa impessoalidade. Mas, por outro lado, em todos os podcasts analisados, nós percebemos recorrentes relações com aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. O momento final foi a etapa Ritamos, onde o canal do Mídia e Ciência foi produzido, e nele foram publicados 12 podcasts produzidos pelos alunos. Apesar dos bons resultados, aqui foi o momento em que os alunos sentiram mais as dificuldades de engajamento citadas lá no início, sobre a proximidade do Enem e do final do período letivo. Bom, então, para finalizar, eu trago algumas considerações finais sobre a atividade e as observações. Percebemos a importância de desenvolver parcerias entre a escola e a universidade, utilizando práticas de letramento científico-midiático e levando em consideração a realidade dos alunos, suas infraestruturas e a atenção para a diferença causada pelo ensino remoto. Além disso, nós vimos a importância de incluir a escola, os professores e os alunos nos diálogos para o desenho das atividades pedagógicas, porque é só assim nós poderíamos, de fato, trazer as percepções deles.
E, por fim, eu trago a necessidade de buscar um maior diálogo com a comunidade escolar e o seu entorno social no desenvolvimento das ações de cidadania digital, a fim de estimular um maior engajamento e uma maior participação com relação à ciência. E, bom, eu agradeço demais a participação de todos, e qualquer contato que precisem ou queiram fazer, deixe o meu e-mail disponível. Obrigada, gente!